Alô, gente de todo o meu Brasil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, de todo este meu Brasil, meus amigos, minhas amigas, de todo este meu querido Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver. Essa palavra vai ao seu alcance e você está aprendendo comigo aquilo que Deus me deu. Eu tenho transmitido. Deus entregou a mim e eu passo para frente. Não é o que eu aprendi dentro do sistema por 43 anos e eu dei aula para muitos, como eu já tenho dito aqui. E eu achava que eu era o cara. Eu pensei, como disse a música, que eu sabia de tudo, que eu entendia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe bem das coisas sabe muito mais que eu. Então, eu achei que eu sabia muito. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu achei que eu era o cara. Eu fui professor dos professores da escola dominical. Quem dava aula? Você quer ser professor da escola dominical? Vem comigo, eu vou dar aula para você. Qual era a manobra? Como é que tinha que fazer? É tudo uma embrulhação. Você quer ser pastor? Quer ser evangelista, obreiro? Vem comigo. Vou dar aula para você. Aula comigo. Tudo passava pelas minhas mãos. E eu achei que eu era o dom da cocada. Mas depois que eu aprendi com a graça, eu vi que eu não sabia nada. Me apeguei naquele versículo quando eu ouvi o nosso irmão, acho que foi o nosso irmão Geraldo, pregando essa mensagem. 9:16 de Romano. Gosto muito desse versículo. Não é de quem quer e não é de quem corre. É de quem eu quero, diz o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma mensagem para nós, para não tomar muito tempo, e o título da mensagem é essa: nem todos que pedem, recebem. Pedir, sim, mas nem todos que pedem, alcançam. Eu conheço, não é que vi falar, conheci pessoas que ficaram 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos dentro da igreja, morreu e não recebeu nada. Por quê? Porque se volta este versículo que eu acabei de falar, que não é de quem quer nem de quem corre. Eu posso contar minha experiência, do que eu vivi e do que eu vi. Eu falo daquilo que eu sei. Pessoas morreram buscando, fazendo tudo o que foi ensinado, jejuando, orando, indo ao monte, passando fome, passando sede, sacrifício, noites frias, em cima lá, no meio do mato, em tempo de tomar uma ferroada lá de escorpião, de aranha, de cobra, lá no meio do mato. Não, Deus gosta de sacrifício. Quanto mais você sofrer, por amor de Deus, mas Deus te abençoe, tudo isso bom, não tem nem o que falar. A gente escuta cada tolice no meio desse povo. São tolice absurda, aberração que a gente ouve no meio desse povo. Mas a palavra que nos disse que nem todos que buscam, nem todos que pedem. Então, há um versículo, para não ficar nas minhas palavras. Eu não ainda indiquei, eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me viu, você ainda não me conhece. E você está me vendo pela primeira vez, fique comigo. Talvez você vai gostar da minha simplicidade, da minha maneira de ser. Eu gosto um pouco de brincar, eu gosto muito de zoar. Talvez eu sou um dos maiores zoadores, sempre gostei de brincar junto com meus companheiros, estou sempre brincando com conversando. Talvez você olha na minha cara
Eu tenho a cara feia, mas eu tenho um coração maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Bem, meu irmão, a mensagem é esta. Então, nem todos que pedem, recebem. Jesus disse assim, nada tendes, ele diz para os seus, porque nada pediste. Mas tudo quanto pedi ao Pai, tudo quanto pedi em meu nome, crendo, receberei. Uma parte diz tudo quanto pedi ao Pai em oração, outra parte de tudo quanto pedi em meu nome, crendo, receberei. Agora vamos parar um pouco por aí. Se ele tivesse dito, vocês nada tendes porque nada pedis, mas quando pedir em meu nome, e eu darei segundo a minha vontade. Eu darei aquilo que estiver dentro da minha vontade, mas a palavra diz assim, tudo que pedir, darei. E aí? Será que está certa essa palavra? Será que você já viu dentro deste livro alguém receber tudo que pediu? Nós olhamos, depois nós vamos entrar um pouquinho na velha aliança, você vai ver a diferença da velha aliança para a nova aliança. Mas, olhando para essas palavras que nós lemos, tudo quanto pedir em meu nome, de Jesus de Nazaré, crendo receberei. Então ele está dizendo tudo. Então se você dizer assim, eu quero ser o homem mais rico do mundo, ou a mulher mais rica do mundo, você vai ser, porque você está crendo. Porque eu acredito, quando você pede, porque você crê. Agora, até onde vai essa crença? Que tamanho? Você diz assim, se você tiver fé e pedir, mas aqui não está falando de fé, está falando de crer. Crer é uma coisa, ter fé é outra coisa. Eu quero ser presidente do Brasil, por exemplo. Você simplesmente é um simples empregado aí, até um morador do sítio, mora na roça, não tem, nunca foi um político. Não, mas a Bíblia aqui está dizendo tudo. Então eu quero ser um homem mais rico, eu quero ser um presidente do Brasil. Eu quero 1000 anos de vida. E que a minha aparência permaneça como a aparência de um jovem de 18, 20 anos. Eu não quero que a minha aparência fique com a aparência de um velho acabado aí, eu quero viver 1000 anos. E aí, como é que fica? A palavra está dizendo tudo quanto pedir. Eu quero que toda doença do mundo acaba. Que não haja mais, que não existe mais doença na face da terra. E aí? A palavra está dizendo tudo que pedir. Então, por isso que eu olho para isso e eu vejo que não está certo. Eu não quero que exista mais pobre na face da terra. Estou pedindo para que não haja mais pobre. Que todo o povo esteja um nível só. No mundo inteiro não existe pobre mais. Não existe doença, não existe pobre. E como é que fica isso? Então, não bate. Tudo quanto pedi, nada tendes porque nada pedisse, mas tudo quanto pedi, crendo. Se usasse a palavra fé, tendo fé, lá da figueira que ele diz, se vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não só fará isto com a figueira, mas dirá este monte, sai daqui, lança-te no mar, o monte obedece. Aí está falando de fé. A fé já vem do firme fundamento da coisa que não existe. Não existe. Mas a fé é tão difícil de explicar, porque a fé não é para todos. Segundo Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. E a fé também é um dom. 1 Coríntios capítulo 12 fala que a fé é um dom do Espírito. E como é que fica? Mas não está dizendo aqui,
Está lá no capítulo 21 e 22 de Mateus, está dizendo, né? Então, nós olhamos para essa passagem, tudo que pedir em meu nome, crendo, receberei. E aí, olhando ainda mais para o capítulo 7 de Mateus, o versículo 6 e 7 diz assim: buscai e acharei, pedi, receberei, e bater, a porta se abre. Todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate, a porta se abre. Será que é verdade? Será que você ir em busca, pedir, você vai receber? Será que se você for buscar, você vai encontrar, você vai trazer? Será que se você bater numa porta, aquela porta vai se abrir? Então, olhe para hoje e olha para o passado. No passado, era verdade. Nós olhamos para a vida de Moisés. Vamos lá entrar um pouquinho na velha aliança. Moisés sai do Egito. Acamparam diante do mar. Quando o exército de Faraó veio em busca, o povo começaram ali a contendar com Moisés. Vamos todos morrer. Vamos perecer aqui. E Moisés clamou a Deus. E o que Deus disse a Moisés? Moisés, diga ao meu povo que marche. Mas marchar para onde? Se do lado estavam as grandes montanhas, de um lado. Atrás estava o exército de Faraó. Na frente estava o mar. Segundo os especialistas, segundo os historiadores, no lugar que Moisés passou tinha 11 metros de profundidade e 13 quilômetros de distância. Deus disse para Moisés: o que tem nas mãos, Moisés? Tem um cajado, um bastão. Fere as águas, Moisés. Então, isso era tudo que Moisés pedia. Atravessou do outro lado, o povo falou: agora nós queremos beber. Nós estamos com sede. Fere a rocha, Moisés. Feriu a rocha. Agora nós estamos com fome, nós queremos comer, Moisés. Como é que faz? Moisés pediu, caiu maná. Mas agora nós não queremos mais maná, não. Agora nós queremos carne. Moisés pediu a Deus, Deus deu carne para aquele povo. Eu não vou entrar no que fez soprar um vento forte, milhares e milhares de codornizes. Codorna apareceu ali e eles pegavam aquelas codornas, levavam para suas tendas e comeram. Comeram tanta carne, chegou a sair até para o nariz. De tanta carne que eles comeram, infartaram de carne, tanta carne que eles comeram. Então, tudo que Moisés queria, Deus dava. Depois da falta de Moisés, veio Josué, Deus continuou. Josué clamava, Deus dava. Para, sol, o sol parava. Fique aonde está. E o sol ficou. Rodeou os muros de Jericó, a muralha caiu. Tudo que Josué, vem Gedeão. Nós olhamos ali para a passagem dos profetas, do sacerdote, Samuel. Samuel intercedia, pedia. Saul vivia na sombra de Samuel. Saul, tudo que o rei Saul queria, Samuel era uma espécie de escudo de Saul. Ele intercedia a Deus e Deus dava. Então era pedir, como disse esse versículo, pedir, buscar e bater. Na velha aliança acontecia. Veio Elias. Elias falou que pela minha palavra, durante 3 anos e 6 meses não vai nem sereno, chuva e sereno não vai cair sobre Samaria. E aconteceu. Deus confirmou. Outra vez, ele sobe no monte e ora. Deus manda chuva com abundância. Elias fez um desafio com 450 profetas de Baal. O fogo desceu do céu e destruiu. Eles pediam, acontecia. Você começa a acompanhar a vida desses homens de Deus, desses profetas, sacerdotes, reis, juízes. O que acontecia na vida desses homens? Aí você vem acompanhando. Você chega, você vê que tudo que eles queriam, eles pediam e Deus respondia na hora. Quando eles eram cercados pelos inimigos,
que os filisteus, os amorreus, cercava, estava encurralado. O que eles faziam? Exclamava a Deus, Deus falava assim, deixa comigo, que a peleja é minha. A guerra é minha. Gedeão, quantos homens você tem? Tem 32 mil homens. Manda os covardes embora. 22 mil foi embora. Ficou ali quanto? 10 mil. 10 mil. Josué talvez ficou um pouquinho meio desconfiado. Deus falou assim, agora vamos fazer o seguinte, Josué. É muito homem. Você tem 10 mil homens. Passa pela água. Passa uma prova na água. Desses 10 mil homens, eu não vou entrar em detalhe para não tomar muito tempo, esses 10 mil homens foi reprovado. Deus reprovou. E sobrou quantos 10 mil homens? 300 homens. Deus falou, Moisés, Gideão, vai. Com esses 3 você vai ganhar a guerra. Então tudo que eles pediam, acontecia. Deus manda, Deus mandava. Deus não manda, Deus não mandava. Deus eu quero, Deus fazia. Eles batiam na porta, a porta se abria. Eles buscavam. Por isso que Jeremias disse naquele texto, buscai-me e me acharei. Era o Senhor quem estava dizendo. Buscai. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Lá Provérbio capítulo 8, versículo 17. Então, quem buscava Deus encontrava. Naquele tempo era assim. Deus vivia com aquele povo, porque era o povo dele, ele caminhava com aquele povo. Ele falava na boca daqueles profetas. Ele aparecia numa nuvem para falar com Moisés dentro da nuvem. Então Deus estava com aquele povo, Deus não estava ausente, Deus estava presente. Chega a nova aliança. Deus, por intermédio de Jesus, se manifestou. E ali continuou acontecendo. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos, ide, lá no capítulo 10 e 5 de Mateus, ide, curai os enfermos, expulsai os espíritos impuros, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Vai e faça. Os discípulos saíram e aconteceram. Tudo, mesmo depois. Você viu ali os acontecimentos, multiplicação dos pães, tudo aqueles acontecimentos que aconteciam ali, Deus estava presente. Deus estava, então confirma o que está dizendo aqui, buscai, pedir e bater, acontecia. Mas isso aconteceu até quando? Depois que Jesus morreu, acabou? Não. Depois da morte de Jesus, que Jesus passou pela ressurreição, subiu ao céu depois de 40 dias, acabou? Não. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Ainda não tinha terminado, porque tudo tem um tempo. A lei teve um tempo. Como disse em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Não vos preocupei com comer, com beber, com lua nova, com festa e com sábado, que tudo isso é sombra. É sombra isso daí. O que é uma sombra? Uma coisa que passa. Então a lei passou. Veio o tempo de Jesus. E o tempo de Jesus não terminou na cruz. Foi até a queda do templo. Então, enquanto o tempo estava de pé, as coisas continuavam acontecendo. Mas quando o tempo foi derrubado, que era a profecia que está em Daniel capítulo 9, versículo 2. Quando caiu o templo, então tudo cessou. Foi como o azeite da viúva, quando os vasos, as vasilhas, acabaram. O azeite parou. Não teve mais, acabou. E agora, Senhor? O azeite, os vasos acabou, as vasilhas acabou, não tem mais vasilha. O azeite parou. Então, quando o templo foi derrubado, ali encerrou. Todas as coisas acabou ali. Agora eu pergunto, e de lá para cá? O povo tem continuado.
orando, buscando, clamando, vai no monte e tal, e jejua e faz. O que acontece? Nada. Por quê? Porque nós olhamos para ali no capítulo 4 e também no capítulo 4 de Efésios e no capítulo 12 de Coríntios, esses dons espirituais foi dado por um tempo, não foi dado eternamente, não, foi dado por um tempo. Até o que viesse perfeito chegasse. E o que viesse perfeito chegou. 13:8, e versículo 8, capítulo 13:8 de Coríntios, até o versículo 10, você vai encontrar que essas coisas terminou quando acabou ali a queda do templo. Jesus veio, buscou os seus e acabou. E agora hoje? Hoje nós ficamos aonde? Onde nós ficamos? Nós estamos em Cristo, nós estamos em graça. Então nós estamos em graça. Então Deus, hoje, ele não tem mais aquele compromisso que ele tinha lá com o seu povo Israel. Nós somos uma outra aliança. Vai, Saulo, para o mundo gentil. Fale do meu amor para com eles. Hoje são um povo privilegiado. Não existe pecado. O pecado acabou aqui. Porque o que mais afastava Deus de Israel era o pecado. Não existe mais pecado. Então, voltando no que eu quero dizer para poder terminar esta mensagem. Não adianta buscar, bater, que existe um provérbio, não existe uma parábola. Essa parábola diz assim, que um certo juiz muito ruim não temia Deus, não temia os homens, e uma pobre viúva foi em busca de justiça. Ele negou aquela mulher, ele não quis, mas aquela mulher batia, ele insistia. Jesus falando isso. E aonde encontrava com esse juiz, falava, faz-me justiça, eu pedi justiça e tal. E um dia esse juiz ficou tão indignado, ele sendo um homem mau, um homem ateu, um homem que não acreditava em Deus, ele fez justiça. Aí vindo Jesus diz, o juiz sendo um homem mau, um homem perverso, fez justiça sobre essa mulher, quanto mais o vosso Pai Celeste. E Jesus disse isso no seu tempo, quando ele estava em carne, disse para o seu povo. Agora, nos dias de hoje, tudo está na fé. Eu acredito muito na fé. Eu volto isso para a fé. Porque eu orei, já falei aqui já várias vezes, eu orei 100 horas. Jejuei 240 horas. Cada 24 horas eu parava, eu fazia alimentava uma vez, de 20 a 24 horas. Orava fiz 10 dias. Orava 10 horas por dia. Entrava às 7, fechava o templo. Templo não, fechava lá o salão. Orava até às 5 da tarde, de joelho. O joelho adormecia e eu ficava ali porque dizia que tinha que ser de joelho. No fim dos 100 dias, eu falei, hoje terminou. E eu finalizei o jejum, são 50 horas sem pôr nada na minha boca. Era uma quinta-feira. Eu fui o pregador daquela noite. Eu fiz aquele barulhão. Chamei o povo na frente, pus minha mão, aqui vai acontecer grandes milagres, e tanta coisa vai acontecer. Não aconteceu nada. Zero. Aí eu fiquei decepcionado com isso. Gente, mas eu orei tanto. Mas, então foi em vão a minha oração? Pedi, tudo quanto pedi. Eu pedi que eu queria ser uma pessoa que eles falavam, o dom de revelação. Deus te mostra as pessoas, até a cor da roupa da pessoa, aquela pessoa ali tem isso, você aí, e bababá. Tudo isso é manobra. Hoje eu entendo e sei que tudo isso é manobra. Deus está mostrando aqui tantas pessoas com isso é manobra. E depois que eu conheci a graça, eu vi lá no 9:16, volto nesse versículo, não é de quem quer e nem de quem corre. Eu ia nas vigílias, de uma cidade para outra, passava a noite inteira, no dia eu estava rouco, de tanto orar.
Nada. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com essas coisas. Agora, buscar, pedir e bater, tudo bem. Mas você vai receber? Quantas campanhas e campanhas e campanhas são feitas? Nada. O mundo inteiro orou por essa epidemia que aconteceu em 2020. O que aconteceu? Nada. Por quê? Agora, a fé é individual. A fé é uma coisa individual. Aí é diferente. Então, meu irmão, minha irmã, se você entendeu esta mensagem, que nem todos que buscam alcançam. Tem gente que fica decepcionado, mas aí eu vou pela fé. Porque a fé não tem como você dizer, você não tem fé, ou você tem fé. Não, não se baseia nisso. Se baseia dentro de cada um de nós. Meu irmão, fique com esta palavra, que a graça de Cristo resplandeça sobre a sua vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.